Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Orlando Pessutti, atual secretário do CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. Orlando Pessutti, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Obrigada por estar com a gente nesta noite. Olá, Karina Godoy, meus cumprimentos a você, a todos que acompanham através da CNT o Jogo do Poder. É uma satisfação voltarmos a conversar através desta rede de televisão que tantas e tantas vezes nos acolheu para prosearmos, desde os tempos em que eu era deputado estadual, que fui secretário da Agricultura, vice-governador, governador, diretor do BRDE. Então foram dezenas e dezenas de vezes que a gente esteve presente nas telas da CNT. E hoje estar aqui contigo, Karina, é uma alegria e uma satisfação. Para nós também, recebê-lo é uma grande satisfação. Orlando Pessutti, o senhor, então, está secretário do CODESUL. Para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o CODESUL e quais são os estados que fazem essa integração. Olha, o CODESUL é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, né? E ele foi criado lá no ano de 1961, quando era governador do estado do Paraná, Ney Braga, quando o Ramos era governador de Santa Catarina e o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e o presidente da República era o Jânio Quadros. E em 1961, a visão que se teve naquele instante foi que nós precisávamos ter uma estrutura, uma instituição, uma entidade, essa autarquia, funcionando de forma a agregar os três estados, né? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque a nossa região iniciava um processo de desenvolvimento. E logo em seguida se criou também o Banco Regional de Desenvolvimento, que é o BRDE, quer dizer, o CODESUL e o BRDE criados há 64 anos para promover o desenvolvimento e a integração desta região. E em 1992, o Mato Grosso do Sul buscou parceria e se juntar a nós do CODESUL. O Mato Grosso do Sul pertence à região centro-oeste do Brasil, mas entendeu que era importante se associar aos estados da região sul. E por que ele buscou isso? Porque a região sul ela tem uma presença muito firme e muito forte no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, o relacionamento do Mato Grosso do Sul é muito mais presente com o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do que outrora era com o estado de São Paulo, ou mesmo se pensando com o Mato Grosso, do qual ele fazia parte. Então, o CODESUL é para promover o desenvolvimento e a integração da região sul mais o estado de Mato Grosso do Sul, desses quatro estados, portanto. Existe um alinhamento político e econômico forte entre esses estados. Eu gostaria que o senhor nos contasse quais são os principais trabalhos que vocês realizam para fortalecer essa união e expandir os estados de forma geral. Olha, é bom que a gente diga, existe sim um forte alinhamento político e de entendimento. E quando a gente fala alinhamento político, não significa que seja um alinhamento partidário de pessoas integrando o mesmo partido, defendendo as mesmas teses ideológicas. Existe um alinhamento político voltado a defender os interesses desses quatro estados, que eu repito, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E eu digo a você que hoje nós estamos trabalhando muito bem e a cada dia nos modernizando, nos aperfeiçoando, nos entendendo cada vez melhor. Para que todos entendam, o CODESUL ele tem em cada estado o seu escritório. Por exemplo, no escritório do Paraná, nós estamos aqui na condição de secretário do CODESUL do Paraná, mas nós temos espelhado no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e Santa Catarina também estruturas semelhantes a nós. E nós assessoramos diretamente os nossos governadores, vice-governadores, nossos secretários de estados, dirigentes de empresas públicas e autarquias, em assuntos que interessem não apenas a nós do Paraná, mas que interessem ao conjunto dos quatro estados. E eu posso dizer, exemplificando a você, que hoje nós temos
algumas ações que estão sendo desenvolvidas com muita propriedade, com muita resolução, muita resolutividade. Eu cito, por exemplo, a questão ambiental, a questão das crises climáticas que nós tivemos. Nós já estamos vendo aí notícias, né, de incêndios ocorrendo no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos em anos anteriores o desastre climático que afetou terrivelmente o Rio Grande do Sul, as enchentes que destruíram cidades. O mesmo sempre acontece em Santa Catarina, no Rio Itajaí-Açu, né, que começa ali um pouco acima de Blumenau, e ali a região de Rio do Sul, e desce até o porto de Itajaí, que sempre causa inundações terríveis, deslizamento de encostas, né? E nós no Paraná também temos, nessa questão da mudança climática, não só problemas ligados à estiagem, como tem o Mato Grosso do Sul, como tem o Paraná, como tem Santa Catarina e principalmente a região de fronteira do Rio Grande do Sul. Nós temos também aqui problemas de enchentes. Você se lembra, Karina e todos os telespectadores, de quantas e quantas vezes falamos de enchentes do Rio Negro, afetando as cidades, a Rio Negro paranaense e Mafra catarinense, as enchentes do Rio Iguaçu afetando União da Vitória e Porto União. Então, são assuntos que no dia a dia nós precisamos estar cuidando, porque a mudança climática é uma realidade. Os acidentes climáticos ambientais também é uma realidade. E para isso nós reunimos já em diversas reuniões ao longo desses últimos 2 anos, mesmo antes do grande desastre climático do Rio Grande do Sul, nós reunimos as nossas defesas civis para que elas construíssem aquilo que nós chamamos uma sala de situação, aonde, através de leis produzidas em cada estado, através de normas, através de convênios, termos de cooperação, nós pudéssemos ter esta sala de situação estruturada de forma que nós pudéssemos atender mais e melhor os estados todos da região do Codesul do que atendemos hoje. Para que, através desses protocolos e convênios, quando a previsão mostrasse para nós que um desastre ambiental está a caminho, ou quando ele acontecer de forma inesperada, não precisa ficar mandando um pedido para cá, para lá, dependendo de um secretário autorizar, de um governador concordar ou não, porque daí nós já teremos um checklist do que cada um deve fazer, de que forma deve proceder quando isto acontecer. Dentro desse assunto, ainda só para você ter uma ideia, o Paraná tem hoje apenas um radar meteorológico na cidade de Teixeira Soares. Por conta dessas discussões, desses entendimentos, o governador Ratinho Júnior, ouvindo a nossa equipe técnica do Codesul, do CIMEPAR, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ouvindo todos os segmentos, a Defesa Civil, o Bombeiro, tudo, ele autorizou que nós implantemos no estado do Paraná mais 4 radares. Um no litoral, que está a 900 metros abaixo de Curitiba. Um em Curitiba, que é o nosso primeiro Planalto. Teremos o outro radar no segundo Planalto, que é Teixeira Soares. Mais um outro lá na região norte e noroeste, em Jandaia do Sul, e um outro em Cascavel para atender o oeste e sudoeste. E com isso nós cobriremos todo o estado do Paraná. Santa Catarina está procurando fazer o mesmo, Rio Grande do Sul fará o mesmo, Mato Grosso do Sul fará o mesmo. Então, nesse assunto, nós estamos afiados. Mas nós temos outros assuntos que nós estamos cuidando, por exemplo, na questão da defesa sanitária animal e vegetal, para que nós tenhamos aí uma proteção melhor no que diz respeito às doenças e às pragas que possam atacar a nossa agricultura, a nossa pecuária e as nossas florestas. Recentemente, vocês se lembram que nós tivemos aí a questão da gripe aviária no Rio Grande do Sul e que rapidamente este assunto foi resolvido. Lá atrás fizemos todo um trabalho para erradicar a febre aftosa e hoje somos reconhecidos como área livre de febre aftosa
sem vacinação. Temos também em outros segmentos, na área cultural, na área do turismo, na área da segurança pública, por exemplo, operações conjuntas nas fronteiras, não apenas do Rio Grande do Sul com Santa Catarina com o Paraná, Paraná com São Paulo, Paraná com Mato Grosso do Sul, mas ações conjuntas nas nossas fronteiras, porque os 4 estados do Codesul, nós temos fronteiras internacionais, o Mato Grosso do Sul com a Bolívia, o Paraguai, o Paraná com o Paraguai e com a Argentina, Santa Catarina com a Argentina, Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. Então, são situações que nós temos que trabalhar de forma integrada. E, desta forma, o desenvolvimento acontece e a integração cada vez mais se fortalece. Nós vamos para um rápido intervalo, o senhor continua com a gente. E para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Orlando Pessutti, atual secretário do Codesul, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. O Codesul trabalha com uma agenda bastante importante em Brasília também, levando aos órgãos federais as demandas e levantando a competitividade dos 4 estados que fazem essa integração. Quais são as prioridades do momento? Olha, neste momento nós estamos lutando, a exemplo do que já fizemos em anos anteriores, principalmente na questão da logística. Quando a gente fala em logística, a gente envolve portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, e isso é de uma riqueza grandiosa aqui na região sul, na região do Codesul. Porque nós hoje todos sabemos que não temos, por exemplo, o mesmo número de voos que nós tínhamos antigamente para determinadas cidades. Hoje, por exemplo, para você ir de Curitiba a Florianópolis ou vir de Florianópolis a Curitiba, normalmente você tem apenas um voo diário de ida e um voo diário de volta. Outrora, a gente ia com 4 ou 5 opções de voos. Hoje, para Porto Alegre, também você não tem todas as opções que precisa. Para Mato Grosso do Sul, Campo Grande, de repente apenas uma opção. E, enfim, temos que trabalhar isso, temos que reunir os governadores, ir atrás da ANAC, ir atrás da Infraero, tratar desses assuntos no Ministério da Aviação, né, de quem cuida disso hoje, da secretaria que cuida disso. Então, é um exemplo. Na questão das hidrovias, nós temos pouco a discutir, ou temos discutido pouco, porque nós não temos presentes em nossos territórios, né, seja o Mato Grosso do Sul, ou Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma integração entre nós de hidrovias. O Mato Grosso do Sul tem a sua hidrovia importante, que é no Rio Paraguai, que leva produtos do Mato Grosso do Sul e do país vizinho do Paraguai, com barcaças descendo pelo Rio Paraguai, que encontra lá adiante o Rio Paraná e vai até Buenos Aires, vai até Rosário, vai até Montevidéu. Já na questão rodoviária, é muito importante as nossas ligações. E nós temos que trabalhar isso praticamente no dia a dia, porque dentro do Codesul e pelo Codesul passam diversas rodovias que são rodovias federais. Por exemplo, vindo de São Paulo para Curitiba, nós temos, chegando aqui no estado do Paraná, nós temos a 116, que cruza daí o Paraná, na direção de Rio Negro, Mafra, e segue por Santa Catarina, por Lages, e vai para o Rio Grande do Sul afora. Depois, ali da região de Garuva em diante, nós temos a BR-101, que vai por todo o litoral de Santa Catarina e corta todo o Rio Grande do Sul, vai até lá na divisa com o Uruguai. Por dentro dos nossos estados, nós temos, por exemplo, a BR-151, que entra ali pela região de Canoinhas, Três Barras, São Mateus do Sul, Palmeira, Ponta Grossa, sobe para a região de Castro. Nós temos a BR
153, que é a Transbrasiliana, que entra ali pela região nossa de Ourinhos, vem ali para a região de Tibagi, passa por Irati, União da Vitória e vai para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos a 158, temos a 163, que vem lá também do sul, entra por Barracão, passa por Cascavel, vai a Guaíra e daí cruza o Mato Grosso do Sul em direção ao Mato Grosso em direção ao norte do Brasil. Então, nós temos dezenas de rotas que são as nossas rodovias federais e algumas estaduais que nos ligam. E nós temos que trabalhar para que essas rodovias sejam cada vez melhores. Por exemplo, nós temos conversado, inclusive através do Movimento Pro Paraná, Secretaria de Infraestrutura e Logística, com o pessoal do G7, que são as nossas federações, o pessoal da FAEP, da FEComércio, da FETranspar, da FIEP, da Federação das Cooperativas, da ACP, todas elas comprometidas conosco numa discussão de que nós precisamos melhorar, por exemplo, essa ida nossa daqui para o estado de Santa Catarina e dali para o Rio Grande do Sul. Eu esqueci de falar, por exemplo, numa das mais importantes rodovias federais, duas importantes rodovias federais que nós temos, uma delas a 376, que vem lá de Garuva, passa por todo o Paraná e vai para o Mato Grosso do Sul, que é a 376, a nossa rodovia do café, e deixei de falar, por exemplo, da BR-277, que sai do nosso litoral e vai até Foz do Iguaçu, que são importantes rodovias federais e que nós, de forma conjunta, de forma integrada, estamos lutando para que elas possam não apenas ser concedidas para o pedágio e transferir a responsabilidade e ficar dizendo, não, isso não é assunto meu, isso é assunto da empresa concessionária do pedágio. Não, nós, enquanto governo de estado, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, junto com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, junto com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, junto com o Ministério dos Transportes, temos que colocar os nossos DRs, nosso Departamento de Estradas de Rodagem, a serviço também de acompanhar o que está acontecendo, fazer os diagnósticos, ver o que nos falta fazer, o que se precisa fazer, porque daqui para Santa Catarina nós já precisamos de uma terceira pista, daqui para Paranaguá nós já precisamos de uma terceira pista para descer, uma terceira via para descer e uma terceira via para subir. A mesma coisa são as duplicações que precisam acontecer. E se a NTT, que é a responsável por fiscalizar esses contratos de concessão, não fizer a sua parte, nós temos que estar atentos, nós temos que estar em alerta, com o nosso time de fiscalização também acompanhando, com os nossos usuários do G7, do setor produtivo, seja da indústria, seja do comércio, seja o trade do turismo, seja o nosso pessoal do agronegócio, e que eles estejam nos dizendo, olha, isso não está funcionando, está faltando fazer isso. Então, por isso que o Codesul precisa trabalhar integrado. E o assunto mais quente que nós temos é a questão das ferrovias. Todo dia a gente escuta falar do problema do trem dentro de Curitiba, o ramal, né? O tramo ferroviário, como eles denominam, né, de Rio Branco do Sul, passando por Curitiba, transportando cimento, porque o trem tem que sair de dentro da cidade, mas pouco se fala hoje na televisão, no rádio, nas redes sociais, né, nos jornais que ainda existem, do que nós estamos vivenciando em termos de malha ferroviária na região sul. Essa nossa malha ferroviária, parte dela vem do tempo do Império, por exemplo, foi Dom Pedro II que construiu a ferrovia de Paranaguá até Curitiba. Ney Braga construiu nos anos 60 a ferrovia ligando a nossa cidade com o interior do Paraná, na direção de Maringá, na direção de Londrina. Essa ferrovia, ela ia até Cianorte, tinha um traçado já com pontes, viadutos, né, terraplenagem feita para que ela chegasse até Guaíra e não aconteceu. Nós temos o tronco sul, que nós chamamos, né, da ferrovia São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que era administrado pela Rede Ferroviária Federal e que hoje está concedido a Rumo. Se nós formos ver,
o trecho de Cianorte-Maringá não está funcionando mais, o trecho de União da Vitória para aqui Curitiba, para a região ali de Irati, Ponta Grossa, não está funcionando mais. O trecho que ia de Londrina até Ourinhos não está funcionando mais. O trecho que vinha de Ourinhos até Ponta Grossa não está funcionando mais. E hoje, Karina, por exemplo, nós não conseguimos transportar carga daqui para o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul não consegue trazer para Santa Catarina. Por quê? Com o desastre da chuva intensa que ocorreu no ano passado, as ferrovias lá tiveram destruições plenas, totais, e o trem não consegue vir. Então, nós estamos unidos, os 4 estados, porque nós queremos que esta Malha Sul volte a funcionar na sua plenitude, com algumas obras novas sendo construídas, se juntando aí à nossa Ferroeste, porque a última vez que se construiu um trecho ferroviário no Paraná, uma ferrovia nova no Paraná, isso começou lá nos anos de 88, quando Álvaro Dias era governador, depois com o Requião e depois com Mário Pereira, quando nós construímos, eu digo nós porque eu fazia parte da Assembleia, ajudava a aprovar os recursos para isso, construímos os 248 quilômetros da Ferroeste. Nada mais se fez e nós precisamos fazer. Então, estamos juntos, integrados, inclusive no final de setembro, início de outubro, nós estivemos em Brasília, os 4 estados, o grupo de trabalho Ferrovias do Codesul e o Codesul buscando entender melhor o que pensa o governo federal e as agências reguladoras sobre a questão ferroviária da malha do Codesul. Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT, não saia daí que nós já voltamos em breve. É bem rapidinho, até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nós recebemos Orlando Pessutti, que é o atual secretário do Codesul, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. O senhor nos contava, agora há pouco, dessa passagem por Brasília recentemente, levando todas as agendas, todas as demandas, né, dos 4 estados que fazem essa integração. Eu gostaria de saber como que o senhor avalia o relacionamento com o governo federal. Olha, nós procuramos nessas audiências que tivemos na ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, no TCU, que é o Tribunal de Contas da União, no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, e na Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, que é ligada ao Ministério dos Transportes, nós procuramos mostrar que lá nós estávamos num posicionamento de governo-estado, não apenas do governo que tem uma posição política, ideológica, do governo que tem esse posicionamento aquele, mas um posicionamento de Estado. E nós queríamos também que da parte deles o tratamento fosse dessa forma, o Estado brasileiro tratando com os estados do Codesul. E o entendimento foi maravilhoso nas 4 reuniões que nós tivemos. Foi muito boa a prosa, assim, né? A conversa, a troca de informações, a complementariedade de documentos que foram apresentados, discutidos e debatidos, porque desta forma há a formatação de uma ideia mais ou menos conjunta daquilo que nós precisamos. Muitas vezes, num lugar pensa-se de um jeito, falta-se uma informação, e tudo isso nós procuramos, vamos dizer assim, regularizar. Cada estado já tinha levado o seu posicionamento, e principalmente no que diz respeito à malha ferroviária do Codesul, a Malha Sul, como é conhecida, nós sabemos que hoje tem uma concessionária que cuida, que é a Rumo. E esta concessão, ela vence agora em fevereiro de 2027. Então, está muito próximo o fim desta concessão, tem que acontecer uma nova licitação. Então, o mais provável é que, de repente, possa haver aí algum ajuste para que esta licitação aconteça antes do final de 2026, ou, se for o caso, que se prorrogue por mais 1 ano ou 2 anos, que tem essa previsão
dentro do contrato da concessão atual, para que possa se fazer uma modelagem perfeita, atendendo aos anseios daquilo que pensa como diretriz ferroviária para a região sul o governo federal, junto com aquilo que pensamos nós, os governos estaduais, aquilo que pensamos nós, o setor produtivo, os usuários dessas ferrovias. E eu digo a você que saímos de lá muitíssimo satisfeitos, porque existe hoje uma vontade dos governos estaduais, inclusive, de apoiar com algum recurso, né? O Paraná tem dito já, em alguns momentos, que está disposto a investir cerca de 3 bilhões de reais no setor ferroviário. É lógico que para construir novos trechos, melhorar alguns traçados das ferrovias que hoje existem dentro do Paraná. Santa Catarina também se coloca pensando dessa forma, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso. O importante é que nós vamos, com certeza, dentro dos próximos anos, ter uma nova concessão, ter uma nova licitação, e nós esperamos que aquilo que nós entendemos que seja o necessário e o ideal para todos nós possa estar contemplado nessa nova licitação. Muito bom. E como que o Codesul avalia os impactos para esses 4 estados, né, que integram o Conselho sobre o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, levando em consideração que cada estado, claro, tem as suas particularidades e tem as suas vocações também, né? Qual que foi o tamanho desse impacto, secretário? O tamanho assim mesmo eu não saberei te dizer, com toda franqueza, porque são dados que ainda estão sendo buscados, tendo compilados pelo nosso secretário da Fazenda, o Norberto Ortigara, pelo nossos secretários representantes da área da indústria, do comércio e principalmente do setor produtivo. Mas nós do Paraná tivemos um baque muito grande na questão do setor madeireiro, porque o setor madeireiro nosso, dos Campos Gerais, da região Centro-Sul, principalmente, exporta muita madeira, né, para os Estados Unidos. Então, este segmento sofreu bastante. Também o café, embora nós não sejamos hoje mais o grande produtor de café, mas também o setor do café foi afetado. A questão do suco de laranja deu uma amenizada, mas principalmente esses dois setores, a madeira e o café, foram os mais afetados. E nós, evidentemente, agora estamos também assim um pouco apreensivos, porque recentemente também o presidente Donald Trump anunciou que na questão da importação de móveis, e o Paraná tem um setor moveleiro muito grande, assim como Santa Catarina, o Rio Grande do Sul tem parques moveleiros muito importantes. O Rio Grande do Sul sofreu muito mais na questão metal mecânica, não, Santa Catarina mais no setor metal mecânica, né? E o Rio Grande do Sul mais no setor da questão do calçado, né? Da indústria calçadista. Então, nós todos estamos apreensivos, mas cada estado está procurando resolver, equacionar o seu problema com dilação de alguns benefícios fiscais, apresentação de linhas de crédito para financiar esses empreendedores, essas indústrias que estão hoje sendo prejudicadas. E também o governo federal, através do BNDES, tem linhas de crédito que está também aportando recursos, né, para ajudar essas empresas a manter o seu setor produtivo. Também eu vi recentemente que também na área de medicamentos também isso está sendo prejudicial. E nós também temos que tomar providências, porque o Paraná tem ótimas plantas de produção de medicamentos e que precisam ter o cuidado de todos nós. Nós ficamos apreensivos, estamos juntos, governos estaduais, cada um individualmente e coletivamente, junto com o governo federal, né, com o nosso Ministério da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esperamos que as negociações do Brasil com os Estados Unidos possa ter o efeito que esperamos, né? E que essas tarifas possam voltar à normalidade e nós comercializarmos novamente com toda a tranquilidade com os Estados Unidos. E que, por enquanto, essa resposta ainda não temos, então, não é? 100% a gente não tem, porque
o Trump ele é meio, é, a gente diz assim, o italiano diz é meio de veneta, né? Meio de lua, de vez em quando o italiano sempre diz isso, né? Ele tem o seu jeito de ser, né? Com a China um dia de um jeito, daqui a pouco muda, com a Rússia de um jeito, daqui a pouco muda, e com o Brasil estava tudo pacificado, de repente nós estamos vivendo aí esses ajustes que precisam ser feitos daqui para frente, eu acredito que sempre, que eu espero que voltemos à normalidade, porque os Estados Unidos é importante para nós, nós somos importante para eles, né? E Sim. tudo voltando à normalidade, nós temos excelentes parcerias, né? Tanto que o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos de Sim. nós. E nós temos talvez a maior parceria Brasil-Estados Unidos é a Embraer, que tem como sua parceira a Boeing, né? E por isso que nós não podemos ficar aí em conflitos, né? Você vê, o Paraná hoje tem uma expansão significativa na questão do peixe, né? Da tilápia, produzida em tanques escavados, e lógico que a exportação de peixe também vai afetar o estado do Paraná se continuar com essas tarifas aí. Então, queremos que volte à normalidade. E essa normalidade tem muito a ver com diálogo, é o que nós torcemos. Nós vamos. Exatamente. Diálogo e conversa boa constrói boas amizades e ótimos negócios. Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo da noite. Para você que nos acompanha, não saia daí que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje nós recebemos Orlando Pessutti, que é secretário do CODESUL, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. Além de fazer esse secretariado para esse conselho que integra os 4 estados, o senhor também é secretário executivo da Zicosur, que é a Zona de Integração da região Centro-Oeste da América do Sul. Qual que é a representatividade dessa entidade? Quem está envolvido? Quais são as demandas também por aí? Olha, você puxa um tema muito importante para aquilo que nós até anteriormente estávamos falando, das relações que a gente tem que manter, relações bilaterais, essa comercialização, essas parcerias com países de um mundo inteiro. E a Zicosur ela é composta por 7 países: Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. E dentro desses 7 países nós temos 71 estados subnacionais, que são estados no Brasil, departamentos no Paraguai, províncias na Argentina e regiões no Chile. E nós procuramos, a exemplo daquilo que nós fazemos com os nossos 4 estados dentro do CODESUL, na Zicosur fazer esse trabalho de integração em busca do desenvolvimento. Para isso, nós já tivemos diversos encontros, diversas regiões, sempre estamos estimulando que os integrantes dos 7 países participem de eventos que estejam acontecendo num país vizinho. Recentemente aconteceu em Santa Cruz de la Sierra uma feira, lá estávamos nós. Agora, recentemente, no dia 8 de setembro, por exemplo, aconteceu a Paraguai Business Week na cidade de Oeste. Lá foi o nosso governador Ratinho Júnior. Depois, numa atitude de reciprocidade, veio a Curitiba no dia 9 de setembro. O presidente Lapenha do Paraguai esteve aqui conversando em trabalhos conjuntos. Agora, no início de outubro, nos dias 8, 9 e 10, aconteceu na província de Jujuy, né? Mas Jujuy, na Argentina, o Foro Bioceânico de Capricórnio, porque a Zicosur, esta região da zona do centro-oeste da América do Sul, ela acompanha mais ou menos o traçado do Trópico de Capricórnio. E é nesta linha, mais ou menos, de Trópico de Capricórnio, que nós estamos estruturando de forma definitiva a rota bioceânica, porque queremos ligar o continente chileno, lá em Antofagasta, em Iquique, lá no Oceano Pacífico,
com o continente brasileiro, aqui nos portos de Santos, de Paranaguá, de São Francisco do Sul, Itajaí e Rio Grande. Então, nós estamos trabalhando nisso, numa rota rodoviária e também discutindo uma rota ferroviária, porque esta sim terá muito mais êxito, uma rota ferroviária bioceânica, saindo aqui dos portos brasileiros e chegando aos portos chilenos, passando pelo Paraguai, pela Argentina e chegando até o Chile. Então, esses trabalhos estão acontecendo e o nosso governador Ratinho Júnior é o presidente da Zicosur e ele nos designou para ser o seu secretário executivo, por isso que nós estamos assim, diariamente, semanalmente, sempre trabalhando para que haja uma maior integração dos países e dos estados subnacionais da Zicosur. Para a gente encerrar, ano que vem, Sim. eleições. O senhor tem uma vida dedicada à vida pública, uma trajetória dentro da política, já teve 5 mandatos como deputado, também já foi vice-governador do Paraná, depois governador do Paraná. Quais são as suas pretensões para o ano que vem, Orlando Pessutti? Olha, eu digo a você que um ser político, né, um ser que se dedicou à causa pública ao longo de praticamente toda a sua vida, eu tenho 72 anos e há 62 anos eu trabalho. Desde os 10 anos, na lavoura eu trabalhava até os 18 anos, né? E depois fui trabalhar como porteiro recepcionista da Prefeitura de Jardim Alegre quando eu tinha 16 anos. E aí segui minha vida construindo uma carreira política, Grêmio Estudantil, presidente da Casa do Estudante, diretórios acadêmicos, né? E os mandatos de deputado estadual, vice-governador, secretário de Estado da Agricultura, governador, BNDES, Itaipu, BRDE e agora a Codesul. Então eu tenho uma vida pública muito intensa e tive uma carreira política muito exitosa, né? Disputei 8 eleições, venci 7 delas e a última que eu não venci foi a que eu disputei como senador, mas disputei para reanimar, assim, vamos dizer assim, esta minha vontade de continuar participando da vida pública e participando também da vida política e da disputa política eleitoral. Então, eu estou à disposição do meu partido. Hoje eu faço parte da Comissão Executiva Estadual, sou representante do Paraná no Diretório Nacional do MDB, né? Sou delegado do Estado do Paraná junto ao Diretório Nacional. Enfim, nós estamos atuando. E o partido quer que eu seja candidato a deputado estadual. E eu tenho dito, olha, deputado estadual já fui 5 vezes. A minha vontade, e eu tenho dito isso a todos, não escondo de ninguém, não escondo do telespectador, seria ser senador da República. Então, eu estou buscando construir as condições políticas e eleitorais para ser um candidato ao Senado Federal, porque entendo que com o relacionamento que construí, com o relacionamento que eu estou construindo no presente momento, eu terei sim condições de fazer um grande trabalho no Senado Federal para representar os interesses do Estado do Paraná e do Brasil no Senado. Então, a vontade pessoal minha É é Senado. de ser candidato a senador nas próximas eleições. Orlando Pessutti, em nome da Rede CNT, eu agradeço pela sua participação no Jogo do Poder desta noite. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, dessa sua trajetória profissional e também de vida pública. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado a você, Karina, muito obrigado a todos os telespectadores da CNT e eu sempre ficarei à disposição, porque eu sempre digo, com mandato ou não, contem sempre com o Pessutão. E para você de casa, obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode acessar ao nosso portal para rever a este programa, que é redecnt.com, ou então baixar o nosso app aí no seu celular, que é o CNT Play. Uma boa noite para você e até o próximo domingo. A gente se vê.